Primeira pergunta: qual a diferença entre doce zero açúcar para o tradicional? Fase de emagrecimento é uma boa troca? A diferença entre o doce zero açúcar para o tradicional é que um é zero açúcar, o outro não é. Desculpa! Eu sei que não é quinta. Falando sério, o marketing desses alimentos fez parecer com que doces zero açúcares fossem mais saudáveis e menos calóricos. Então eu entendo esse questionamento de pensar, putz, se eu tô no emagrecimento, então um doce zero açúcar vai ser bem melhor do que um doce tradicional, não é mesmo? E não é bem assim, porque veja só, o doce tradicional tem lá sua gordura, suas calorias, seu açúcar, beleza. Agora, um doce zero açúcar, o que precisa mudar na sua composição para ele se tornar zero açúcar e mesmo assim gabaritar os requisitos de gosto para a população? Ele vai tirar o açúcar refinado, ele pode não ter absolutamente nada de açúcar mascavo ou até açúcar de coco, mas ele vai ter algum tipo de adoçante lá que não prejudica a saúde. A próxima pergunta é sobre isso, então fiquem tranquilos. Mas ele pode ter um falso açúcar ali. A maltodextrina, por exemplo, é tipo um açúcar, vai ser metabolizado, vai ser utilizado como açúcar dentro do seu organismo. Então acaba que ele pode não ter o açúcar refinado, o que tá ótimo, beleza, zero açúcar, mas ele vai ter algum substituto ali para adoçar. Ele pode ter mel, ele pode ter agave. Então você vê como ele não tem o açúcar refinado, mas ele vai ter algum tipo de substituto. Então os doces zero açúcar, ele não são, eu não sei se eu tô falando certo, se são açúcares ou açúcar, foda-se, vocês estão entendendo? Eles não são necessariamente zerado de qualquer açúcar, né? De qualquer coisa que possa se tornar glicose, glicogênio no seu sangue. Dito isso, ele também tem um ponto negativo, que é o quê? Beleza, não vai ter açúcar. Então, para a gente tornar ele mais palatável, ele precisa de mais gordura na sua composição para fazer valer a pena o sabor, para fazer valer a pena ser zero açúcar. Então, quando você vai comparar um doce tradicional com um doce zero açúcar, ele não é necessariamente mais saudável, porque o que vai determinar se é saudável ou não é a quantidade do que você consome. O que nos leva para a segunda pergunta: qual é melhor, açúcar ou adoçante? Depende. Se a gente for pensar em questão de calorias e tudo mais, é claro que o adoçante vai ganhar, porque o adoçante não tem calorias, não tem absolutamente nada. Ele só adoça sem acrescentar essa questão de calorias, de açúcar e tudo mais. Só que aí, a gente tem todo aquele grupo de pessoas que pintou o açúcar como um grande vilão, e realmente, o açúcar não é exatamente um alimento saudável e nutritivo. Mas ele também não é o vilão se você aprende a controlar as quantidades dele. Você não precisa excluir o açúcar. Você não precisa achar que o adoçante é melhor que o açúcar. Você precisa aprender a controlar ele dentro da sua rotina. Tanto que eu reagi à alimentação de uma grande gostosa na semana passada e ela fez exatamente isso. Isa, quero tomar meu café com açúcar, vou continuar tomando, diminuindo a quantidade desse açúcar no café e controlando o açúcar do resto do dia. Então, para ela não precisa, por exemplo, de um doce após o almoço. Então, ela prefere ter o café com açúcar controlado dela de manhã. No meu caso, eu prefiro ter um café sem açúcar para ter um docinho depois do almoço, um docinho depois da janta. Então, é isso que vocês precisam entender. Não existe um melhor ou um pior. Existe cada caso que vai fazer sentido. Se for um caso de uma pessoa diabetes tipo 2, eu vou falar que o adoçante com certeza vai ser melhor do que o açúcar. Se for o caso de uma pessoa que só tá querendo ser mais saudável, eu vou dizer que qualquer um dos dois. Se for o açúcar, controle as quantidades, aprenda a controlar as quantidades. E os dois têm o seu ponto positivo e o seu ponto negativo. Eu sou sempre da... Vai depender do seu caso. Se você é alguém que não pode com açúcar, então vá para o adoçante. Se você é alguém que tanto faz, aprenda a controlar as doses do açúcar. E relembrando, tá? Que não é porque o adoçante é zero açúcar que ele, nossa, tá liberado, vamos ali meter 300 gotas de adoçante no meu café. Óbvio que não. Nós já temos embasamento, principalmente da Organização Mundial da Saúde, afirmando que um excesso de adoçante pode ser sim prejudicial para a sua saúde. Porém, contudo, entretanto, precisa de doses cavalares. Então, sempre controlem. Não existe um melhor que o outro, existe controle de quantidade e o que é melhor para você. Presta atenção nessa pergunta porque ela é muito boa e é a última de hoje. Isa, por favor, fala sobre limpeza hepática. Para quem não sabe, meados de 2022, 2023 começou essa popularização sobre limpeza hepática, que é basicamente suplementos, medicamentos fitoterápicos ou chás detox, sucos detox, que vão desintoxicar o seu corpo, que vão fazer uma limpeza no seu fígado, porque o seu fígado neste momento se encontra sujo, tá? Seu fígado não tá funcionando do jeito que ele deveria, ele tá sujo, você precisa de uma limpeza hepática. Esses protocolos de limpeza hepática são vendidos por picaretas e charlatões que não sabem o que estão falando, mas querem muito o seu dinheiro. E eles são vendidos assim pra população a rodo, porque todo mundo cai nessa merda, né? Então deixa eu desbancar isso pra vocês. Deixa eu falar algo pra vocês. O fígado
ele é extremamente inteligente. O seu fígado é um dos órgãos mais importantes do seu corpo. E o que que ele faz? O fígado tem uma responsabilidade muito grande, que é a desintoxicação, que é um processo contínuo e altamente eficiente que ocorre naturalmente. O seu próprio fígado já faz esse processo de desintoxicação que estão tentando te vender. Tanto que, olha só, o fígado ele vai filtrar o sangue, removendo substâncias nocivas como o álcool que você coloca dentro do seu corpo por livre e espontânea vontade. Medicamentos, subprodutos metabólicos e toxinas ambientais, e aí as converte em compostos menos tóxicos que vão ser excretados pelo corpo através da bile ou da urina. Então você vê que o seu fígado já faz isso muito bem. Quer potencializar o processo de limpeza hepática? Toma água. Seu fígado vai adorar, aliás, seu corpo inteiro vai amar você tomando uma aguinha para ele se sentir mais saudável, para ele conseguir performar do jeito que ele precisa performar. Então vocês estão vendo que limpeza hepática nada mais é do que um picareta tentando te vender algo que você com certeza não precisa. Gente, um suco de 300 ml com gengibre e cúrcuma não tem o poder de desintoxicar um corpo de 70 quilos. Ok, a gente tem todos os alimentos anti-inflamatórios, antioxidantes, e eles têm todas essas capacidades, eles têm todos esses nutrientes e minerais, mas você não consegue, com uma colherzinha de chá de gengibre em pó, desintoxicar qualquer coisa, gente. Não dá. Claro que se você tiver um consumo desses alimentos de uma forma constante no seu dia a dia, você vai ser uma pessoa extremamente feliz e saudável, porque vai fazer sentido dentro de tudo. Por quê? Porque os seus hábitos como um todo fazem sentido. Você tomar água, você dormir bem, você se alimentar de forma saudável, você treinar, cara, é claro que o teu fígado vai estar muito bem. Ele vai estar filtrando tudo. Ele, por si só, já faz esse detox. Então você não precisa passar 3 dias tomando suco pra detoxificar o seu corpo. Essa merda, eu não consigo nem falar. Não melhora a função hepática porque não tem evidência científica de alimentos que melhoram o funcionamento hepático em um curto período de tempo de um programa detox. Limpeza hepática nada mais é do que mais um picareta, mais um charlatão tentando te vender algo que você não precisa. E tomem muito, 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 muito cuidado, tá? A galera que tá fazendo uns sucos, uns chás aí, bem perigosos, que vocês não sabem dosar, porque eles não ensinam como dosar, e tem uma galera que tá com lesão hepática, tá? Então, assim, esses protocolos de detox machucam você, eles não te ajudam. Não existe limpeza hepática. Minha recomendação é uma dieta nutritiva e equilibrada, isso vocês já sabem. Parem de tomar álcool a rodo, isso também vai ajudar bastante o fígado de vocês, né? Porque cirrose acontece no fígado. E, cara, toma água. Só isso, pra você fazer uma limpeza hepática bem sucedida.